incluir aqui não sabe só da parte da mas está lá a fazer depois não é. E não vai falar depois mas é contrataram por isso pagaram bem. A minha parte do contrato. Como professor que fui durante quase um século, estou formatado para 45 minutos mais coisa menos coisa. E sempre tive a mania de escrever as minhas lições. Então eu escrevi, evito as buchas que sempre ocupam mais tempo e espero que não vá muito além desse tempo programado. Embora a minha voz já não seja o que era e se calhar já tenho mais dificuldades em cumprir o ritmo. Mas então vamos falar a propósito de 80 anos da derrota do nazifascismo. A história mostra que a Primeira Guerra Mundial foi claramente o resultado de contradições interimperialistas decorrentes dos apetites coloniais conflituantes das várias potências europeias. Essas contradições permitiram, por outro lado, em 1917, a vitória da primeira Revolução Socialista da história, a Revolução do Rio. Talvez mais do que em 1848, em 1918 andava no espectro pela Europa, o espectro do comunismo. 1918 foi o ano de todas as revoluções, quase todas falhadas, abrindo caminho para regimes protofascistas. O governo inglês chegou a condenar o bombardeamento de cidades operárias onde a população era mais rica, Glasgow, Liverpool, Manchester. Em carta datada 25 de março de 1919, o primeiro-ministro britânico Lloyd George dizia a Woodrow Wilson e a Jorge Clemenceau: toda a Europa está imbuída do espírito da Revolução. Toda a ordem vigente nos seus aspectos políticos, sociais e económicos está a ser posta em causa pela massa da população de um extremo ao outro da Europa. Na Alemanha, a correlação de forças não permitiu de imediato atuar no poder pelos nazis, mas o compromisso de Weimar falhou. O SPD fugiu de tudo o que cheirasse a revolução, aliou-se sempre à direita e tomou vanguarda na guerra contra as forças revolucionárias. Foram agentes do governo do SPD que assassinaram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. As políticas de austeridade então adotadas, nomeadamente sob o governo de Erich Brüning, conhecido como chanceler da fome, foram políticas contra os trabalhadores e contra as suas organizações de classe, que multiplicaram o desemprego, a desigualdade, a miséria e o desespero, abrindo as portas aos nazis de Hitler, desde o início apoiados e financiados pelo grande capital mundial, indústria, finança, patrimonial. A história mostra não ter base séria certas teses que consideram a verdade nazi-fascista uma anomalia, uma ruptura excepcional, fruto do narcisismo e da mania de grandeza de Mussolini e da personalidade psicopática e das ideias criminosas de um homem complexado e fanático como Adolf Hitler. Os defensores desta concepção burguesa do fascismo, ao procurarem apresentá-lo como um acontecimento esporádico, uma anomalia aberrante, alheia ao funcionamento normal do capitalismo, tem o claro propósito de encobrir o fascismo do mercado, o fascismo absolutamente normal, cotidiano, o fascismo eterno, a violência repressiva como elemento sempre presente no aparelho de domínio capitalista, um elemento estrutural e sistémico do capitalismo, cujas formas variam em função das características históricas de cada época. A história mostra que os fascismos surgiram nas condições históricas dos anos 1920 e 1930, dos países em que o Estado capitalista não conseguiu, no quadro da chamada democracia burguesa, responder minimamente às aspirações dos trabalhadores castigados pelo desemprego e pela miséria. No período entre as duas guerras mundiais, o fascismo foi a solução necessária para garantir os interesses das burguesias nacionais, que na Alemanha, na Itália e no Japão aspiravam também a conquistar um pinhão numa nova partilha dos territórios colonizados ou a colonizados. A burguesia europeia, os seus dirigentes, que perante o governo de Frente Popular na França, em 1936, e a dito claramente Plutôt e Hitler, pela Frente de Revolução Popular, antes Hitler, que a Frente Popular, desde sempre mostrou a sua compreensão colaborante com o nazifascismo. Por isso, as chamadas democracias europeias deixaram a Alemanha nazi e a Itália fascista esmagar a República Espanhola,
entregando os povos de Espanha à barbárie fascista. Aceitaram a anexação da Áustria, transformada numa província da Alemanha nazi. Entregaram a Checoslováquia a Hitler, de mão beijada, através do famoso Pacto de Munique. Por isso, recusaram múltiplas propostas da União Soviética para combater o conjunto do perigo nazifascista e fizeram mesmo contactos diplomáticos para convencer Hitler a canalizar para leste a vontade do grande capital alemão de conquistar espaço vital, esperando que a Alemanha nazi realizasse o objetivo estratégico do mundo capitalista sempre presente desde 1917, a asfixia da Revolução do Sul, a destruição da União Soviética, cujos êxitos entusiasmavam os trabalhadores de todo o mundo e assustavam os gestores do topo do capitalismo da Europa e nos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polónia, mas os dirigentes da Alemanha nazi entenderam que para garantir a vitória e a escravização dos povos eslavos inferiores era necessário colocar ao serviço do esforço da guerra alemão todo o recurso da Europa Ocidental, a indústria, a agricultura e os trabalhadores. Por isso, invadiu e ocupou, sem grande resistência, vários países do continente europeu ao Ocidente, colocando as respectivas economias a trabalhar para a Alemanha e condenando milhões de trabalhadores ao regime de trabalho forçado da Alemanha. Mesmo assim, os dirigentes da Europa do Vichy adiaram até demasiado tarde a abertura de uma frente ao Ocidente contra o avanço das tropas alemãs, obrigando a União Soviética a enfrentar sozinha a máquina de guerra alemã. Os Estados Unidos estiveram quietinhos no seu campo até 1952. Só depois do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1951, perceberam que a guerra também lhes dizia respeito. Ao contrário do que aconteceu na Europa do Vichy, os povos da União Soviética resistiram ao inimigo. Pagaram um preço muito elevado. Símbolo da resistência continua a ser a luta do povo de Leningrado. Cercada durante quase 900 dias, a cidade dentro da Revolução do Outubro resistiu à fome, à sede e ao frio, à custa de cerca de 1,5 milhão de mortos, a maioria dos quais civis. Na Batalha de Stalingrado morreram 750 mil soviéticos. Em custo, pouco depois, morreram mais de 200 mil. São números impressionantes, sobretudo se compararmos com o que aconteceu ao Ocidente. No dia D, em toda a Batalha da Normandia, os aliados sofreram 4.400 mortos. Quando tropas inglesas, americanas e canadenses desembarcaram nos praias da Normandia, em 6 de junho de 1954, era já certa a derrota da Alemanha nazi. Sozinha, durante muito tempo no combate ao nazifascismo, a União Soviética perdeu cerca de 25 milhões de vidas. Toda uma geração. Mas subiu os exércitos alemães. 90% das perdas dos exércitos alemães foram causadas pelo exército americano. Correu com as ordens nazis do seu território e iniciou a sua perseguição e destruição de outros territórios ocupados ao Ocidente. A rendição da Alemanha, em 9 de maio de 1945, deve-se fundamentalmente aos povos da União Soviética e àqueles que, da resistência dentro dos países da Europa ocupada, em grande parte alimentados por comunistas, ninguém o contesta, tiveram de lutar não só contra os ocupantes alemães, mas também contra os seus aliados internos. Após a derrota da Alemanha nazi, de Gaulle reconheceu o papel decisivo dos povos da União Soviética e agradeceu ao governo da União Soviética a sua contribuição para libertar a Europa da barbárie. Perante os sinais do imperialismo americano de querer colonizar a Europa, de Gaulle defendeu uma Europa do Atlântico aos Urais, o que pressupunha o entendimento com a União Soviética, assento do Tratado de Segurança Coletiva, complementado com o acordo de investimento e de comércio de cooperação nos planos da ciência e da cultura. Em alta, os aliados, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, concordaram um plano de desnazificação e desmilitarização da Alemanha, que implicava a redução das suas capacidades industriais, de modo a fazer dela um país agroposterior que não pudesse voltar a rearmar-se. No entanto, a desnazificação foi esquecida para dar lugar ao anticomunismo. Derrotado do nazifascismo, tropas inglesas e americanas perseguiram e massacraram na Grécia as forças da heroica resistência ao ocupante nazi, em grande parte comunistas,
e entregaram o poder aos colaboracionistas, responsáveis pela morte de dezenas de milhares de judeus e dezenas de milhares de resistentes antifascistas. Na Itália, o perigo do comunismo teve outro tratamento. Afeiçoou-se o sistema político de legislação eleitoral, de modo a impedir o acesso do Partido Comunista Italiano ao poder pela via eleitoral. E através da CIA e de outros serviços secretos, aproveitou-se a ação da máfia siciliana e promoveu-se a criação de maçonarias, máfias e grupos paramilitares. A Rádio e a P2 são os mais conhecidos, constituídos a grande parte por antigos fascistas, implicados no assassinato de comunistas e outros antifascistas e na destruição de aldeias que acolhiam os partigianos. Logo em 1946, Churchill começou a falar da cortina de ferro e tentou convencer os Estados Unidos a usar a bomba atómica contra a União Soviética. Os Estados Unidos e o Reino Unido chegaram a planear uma União Federal Europeia sob o seu comando, previa-se mesmo uma cidadania comum anglo-americana, reduzindo a Europa continental ao papel de satélite, simplesmente de uma zona de comércio livre com o Império Anglófono e integrando o projeto de integração europeia no arsenal de instrumentos da Guerra Fria, em especial a guerra contra a União Soviética e contra o espírito da expansão do comunismo. Com o criminoso lançamento das bombas atómicas que foi em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, os Estados Unidos proclamaram o seu propósito de dominar o mundo e deram início à Guerra Fria. Uma guerra quentíssima. Afinal, estudos recentes levados a cabo nos Estados Unidos mostram que durante o ano da chamada Guerra Fria, intervenções militares americanas em todo o mundo provocaram mais de 20 milhões de mortos, 1.200 mortos por dia. Por que fiz essas coisas? São crimes ocidentais, comenta o professor Noam Chomsky, que considera os Estados Unidos uma das principais nações terroristas. Em abril de 1949 foi criada a NATO, sob a liderança americana. Os seus objetivos últimos, como hoje está claro, foram travar o avanço do comunismo, manter a Europa capitalista sob a tutela dos Estados Unidos, que continuam a ocupar militarmente o velho continente, onde mantêm dezenas de bases militares, com dezenas de milhares de militares e armas de todo o tipo, e separar a Europa da URSS, evitando qualquer solução do género da Europa do Atlântico Norte. Propagandeada como um instrumento para a defesa do mundo livre, a NATO acolheu entre os seus membros fundadores o protocolo fascista e colonialista, sendo que os criadores da NATO reconheceram oficialmente, e cito o site da NATO, que a adesão à aliança significou um maior prestígio e o reforço do Estatuto de Portugal no seu conjunto, tendo oferecido ao governo português uma maior grau de estabilidade na frente do México. Plenamente conscientes do crime que estava a cometer, o mundo livre condenou o povo português por mais de 30 anos de fascismo. Só que em agosto de 1949, a URSS tornou-se uma potência nuclear. Os Estados Unidos se promoveram como aliados com o Reino Unido, que acabou por se tornar uma espécie de cavalo de Troia dos interesses imperialistas americanos na Europa. A União Soviética era agora um concorrente sério no plano militar e os Estados Unidos voltaram a vincular o medo do terrorismo, o combustível da Guerra Fria. Iniciada a Guerra da Coreia de 1950, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre o Reino Unido e sobre a França no sentido de aceitarem o criamento da RFA e a sua entrada na NATO. Convencido de que esta proposta não seria aprovada na Assembleia Nacional, o governo francês apresentou em maio de 1950 o chamado Plano Schuman. O governo francês propõe que toda a produção de uma proposta germânica de aço e carvão seja colocada sob uma alta autoridade conjunta no quadro de uma organização que estaria também aberta à participação de outros países da Europa. Assim nasceu a Comunidade Europeia de Carvão e Aço, a primeira das comunidades europeias. Ainda cheirava ao sangue dos crimes cometidos pelo nazifascismo e a República Federal da Alemanha era acolhida pela primeira vez numa organização internacional em pé de igualdade com outros Estados europeus, o que aconteceu, rendia, pela Nova França, ocupada, expoliada e humilhada pela Alemanha durante mais de 4 anos. A Europa afeiçoava-se aos interesses dos Estados Unidos, que viram reforçada a importância da RFA no quadro da Guerra Fria, a tal ponto que em 1955 a RFA
onde a desassificação ficou por fazer, substituída por uma verdadeira renazificação, foi acolhida como um membro da NATO, com o governo para se aliar mais de novo para defender o mundo. Em junho de 1955, começaram os trabalhos que culminariam em 1957 com a assinatura do Tratado de Roma. Num tempo em que políticos como Mitterrand falavam da França de Lille à Brazzaville, como os solidaristas falavam de Portugal do Minho a Timor, no centro das conversações esteve o chamado Projeto Euráfrica, um projeto de colonialismo coletivo que visava, via pela Comunidade Económica Europeia, uma espécie de holding destinada a gerir em conjunto as colónias das potências europeias, nomeadamente da França e da Bélgica. A independência dos povos colonizados impediu a concretização plena do projeto Euráfrica, mas ele deixou marcas no Tratado de Roma. De Gaulle nunca viu a NATO como bons olhos e retirou as forças armadas francesas à alçada dos mandos militares da NATO. Pelas mesmas razões, De Gaulle se revelou com desconfiança do projeto de unidade comum, que a sua vez visava favorecer a recuperação da Alemanha à custa da França, no quadro da estratégia global dos Estados Unidos de domínio hegemónico de todo o mundo capitalista, incluindo a Europa. A mesma oposição ao imperialismo americano explica que a França de Gaulle tenha sido o único país que exigiu aos Estados Unidos a conversão de dólares em ouro nos termos previstos dos acordos de Bretton Woods de 1954. Aprovado durante o período áureo das políticas keynesianas, o Tratado de Roma consagrou um programa liberal assente na teologia da concorrência e na crença das virtudes do mercado. A Comunidade Económica Europeia nasceu como uma máquina para liberalizar. Foi a primeira vitória do ordem-liberalismo alemão, centrado na livre concorrência, no valor da inflação, nas virtudes do equilíbrio das contas públicas, no pecado do déficit da dívida, contra o intervencionismo francês. Forte centralização do Estado, planificação da economia, Estado Social. Como muitos vaticinaram no momento da ratificação do Tratado de Roma, este confiou o poder a organismos tecnocráticos supranacionais que construíram a Europa à porta fechada, ignorando sempre os povos. Representa o facto chamado de reserva mental, com base no chamado método Monnet, assente, e cito Jorge Sá, na mentira política institucionalizada, da hipocrisia, no ilusionismo. A história da Constituição Europeia é, como sabemos, a história dos soberbos. O Tratado de Maastricht é o grande saldo do processo de conversão da Europa ao neoliberalismo. Mitterrand tentou evitar até o limite a reunificação da Alemanha, mas com a cumplicidade de Gorbachev levou melhor, tendo conseguido a anexação da RDA da RDA. Regressada à Grande Alemanha, renasceram na França os velhos meios de um país que foi várias vezes atacado pela Alemanha, 1871, 1914, 1940. Fruto desse medo foi a proposta da França no sentido de reforçar a construção europeia, para, desse modo, conseguir domar com mais segurança o vizinho do lado, amarrando o tecido mais apertado de uma Europa mais organizada. Mas foi a Alemanha que impôs as novas regras do jogo, o Estatuto do Banco Central Alemão, agora titular da soberania monetária e cambiária, subtraída à soberania nacional. O Deutsche Euro como moeda única, as regras cabalísticas do Pacto de Estabilidade e Crescimento que constituem a Constituição das Constituições da União Europeia, contra as quais nada vale a soberania popular. Nascida o Tratado de Maastricht, um claríssimo desvio no sentido da direita neoliberal, a União Europeia passou a ser governada pelas regras alemãs, com sacrifício do famoso modelo social europeu. Sempre foi esta a leitura da esquerda. Pessoalmente, sinto-me confortável por ver este ponto de vista sufragado por muitos autores do direito plano em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos. Cito João Ferreira Comparado, entre muitos outros. Este desvio para a direita foi dos maiores erros que os socialistas poderiam ter cometido. O Tratado de Maastricht atacava o modelo social europeu e não dava margem para os partidos socialistas ou social-democratas
prosseguirem políticas informadas pelos valores que tradicionalmente defendiam. Deram um tiro no pé a saber muito bem o que estavam a fazer. Esta bucha o antigo presidente da Comissão Europeia, Roman Prodi, classificou estas regras alemãs de estúpidas e medievais, mas elas transformaram-se em dogmas do culto europeísta, que alguém já considerou a primeira religião laica da história da humanidade. Como se tratasse de uma república teocrática, a Europa é governada pelos ayatollahs de Bruxelas, que obedecem cegamente aos dogmas neoliberais, para os quais não há alternativa. Dogmas infalíveis e inquestionáveis, como todos os dogmas de todas as religiões. O mercado substituiu a política, e o que resta da política converteu-se em religião. Esta política é regida por dogmas que não podem ser objeto de qualquer votação, vigorando independentemente da vontade dos povos, expressa através do sufrágio universal. É o que decorre o tratado orçamentário. Ordem do mau governo, mas as políticas permanecem na mesma. A Alemanha disse um dia Jean-Claude Juncker: trata a zona euro como se fosse uma segunda filial. Há tempos escrevia no Financial Times: a União Económica Monetária não é uma União Monetária, é de longe muito mais parecida com o Império. Esta Europa é realmente o Império, o Império Alemão, o Império da Regra, o Império Neoliberal, a Europa do grande capital financeiro. O discurso dominante dos meios europeístas é um discurso racista e neocolonialista que imputa as culpas de todos os males que afligem a Europa aos povos do Sul, que gostam de viver acima das suas povos, que gastam em álcool e em mulheres o dinheiro dos virtuosos povos do Norte, como disse o dia o ministro das Finanças holandês, um socialista, então presidente da Europa. Nós sabemos isto, eles estão a mais vernáculo, mas não tem muito bem. O sociólogo António Schweck fala expressamente de neocolonialismo para caracterizar a situação. Os países do mundo, a nova classe baixa da União Europeia, têm sofrido perdas de soberania e ofensas à sua dignidade nacional. Eu creio que a Europa não sofreu das doenças típicas do passado supremacista colonialista. Esta Europa é solidária com a Ucrânia, governada por grupos internacionais e nazis, mas tolerante, com apoio o genocídio praticado por Israel contra o povo palestiniano e solidariza-se com Israel, que ataca o Líbano, a Síria, o Irão, porque estes são povos bárbaros, selvagens, que merecem ser tratados como tais. Uma reportagem notável e determinada sobre as políticas da União Europeia relativamente aos refugiados, políticas que variam em função da cor da pele dos refugiados, como esta reportagem mostra, o jornalista André Carvalho Ramos mostra José Borrell, o socialista então responsável pela política externa da União Europeia, a fazer declarações como esta no encontro com estudantes da Bélgica. A Europa é um jardim. A maioria do resto do mundo é uma selva. E a selva pode invadir o jardim. Os jardineiros precisam de cultivar. A certa altura, percebendo que a sua fala estava a ser divulgada pela internet, comenta Borrell: temos de ser cautelosos. Há coisas que podem ser ditas à porta fechada entre colegas, mas que talvez não possam ser projetadas para a selva. Diz o jornalista que a selva é a saúde. É preocupante. Mas mais preocupante é o facto de Borrell se comportar no exercício das suas funções como um fascistário, racista e xenófobo. É intolerável que tenha continuado no seu cargo. Pelos vistos, Israel é parte integrante do jardim europeu. Os outros são a selva, o jardineiro. Precisa de cuidado. Esta Europa neoliberal, que continua a considerar-se como o centro do mundo e a pátria da democracia, é hoje uma Europa sem memórias, uma Europa perdida a si própria, uma Europa sem valores, mas não tem um respeito. O fascismo absolutamente normal, cotidiano,
ainda não foi superado na Alemanha como em outros países. 80 anos depois da Europa neoliberal tem que condenar os povos europeus aos pesados sacrifícios recorrentes das políticas de austeridade. Elas exigem às suas vítimas, os povos dos países mais pobres, sacrifícios humanos em honra de deuses invisíveis. Elas significam aos olhos de todos um fracasso moral, político e económico do projeto europeu. Elas pecam contra a dignidade dos povos. Citei pelo Rubens, Wolfgang Schmidt, Jean-Claude Juncker. Quer dizer, estas políticas constituem verdadeiros crimes contra a humanidade. Que outra classificação podem ter as ações que atentam contra a dignidade dos povos? Dir-me-ão que a história não se repete. Pode ser que seja verdade. Mas a evolução da situação da Europa, do ponto de vista económico, político e social, vai mostrando aspectos altamente preocupantes. Wolfgang Schmidt é talvez o senhor mais importante da atualidade. E ele lembra-nos que a expressão mais visível do sucesso retumbante da revolução neoliberal consiste no aumento constante da desigualdade, do rendimento e do património. Os autores falam de globalização da pobreza. Mais de 10% da população mundial, cerca de 820 milhões de pessoas, passam fome. Em maio de 2021, a Cimeira Social Europeia, realizada aqui no Porto, reconheceu que mais de 20% da população existente da União Europeia, 95 milhões de pessoas, entre as quais 18 milhões de crianças, estavam em risco de pobreza. A história mostra que a pobreza é uma escolha política. Neste caso, a escolha de quem defende e pratica o diário neoliberal, como mostram os trabalhos de autores consagrados, os quais citam apenas alguns manuais, mais recente, Joseph Stiglitz, Voltaire. Eles vêm seguindo que as políticas neoliberais têm alargado e aprofundado a desigualdade, a pobreza e a exclusão social, alertando para que elas se põem em causa os fundamentos da democracia. Por isso, vamos defendendo que o neoliberalismo não é compatível com a democracia. O nazismo prosperou na Alemanha. Posso ver uma realidade? Posso? No ambiente criado pelas políticas repressivas anti-trabalhadores muito semelhantes às políticas de austeridade dos nossos dias. Atualmente, os movimentos nazifascistas ganham terreno no continente europeu como consequência anunciada por muitos, talvez iniciada por alguns, das políticas austeritárias neoliberais praticadas na Europa alemã, pela Comissão Europeia e pelos governos dos Estados Unidos, conservadores, democratas cristãos, socialistas e sociais-democratas. Parece haver cada vez mais cidadãos europeus com a sensação de não serem levados a sério pelos seus governos. Quem o escreveu foi Wolfgang Schmidt. Nós vemos isto todos os dias. As pessoas sempre tratadas como presos e feridas da sua dignidade, quando veem os ricos cada vez mais ricos, quando veem os muito ricos pagar menos impostos que aqueles que vivem apenas do seu salário, quando veem os grandes empresários e outros ricos colocarem a sua fortuna nos paraísos fiscais, quando veem o Estado conceder milhões de euros de benefícios fiscais às empresas que já ganham milhões, ao mesmo tempo que os governos dizem não haver dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, para a escola pública, para manter o sistema de segurança social, para garantir a todos o acesso a uma habitação condigna. Quando nos dizem que não há condições para oferecer a quem trabalha o emprego estável e um salário digno, ao mesmo tempo que as grandes empresas arrecadam lucros de milhões e milhões de euros. Quando nos dizem que não há alternativa para as políticas geradoras de desigualdades ofensivas, de empregos precários, salários baixos, de pobres que trabalham. Pobres que têm uma profissão, trabalham, mas o seu salário não dá para viver. Uma história ensina, atingidas a sua dignidade, amplas camadas da população perdem a racionalidade e cedem à ideologia dos partidos da extrema-direita. Se o povo nos diz que a culpa é do sistema, as pessoas votam contra o sistema, sem se darem conta de que estão a votar contra si próprias, dando poder aos inimigos da democracia.
Hoje, os problemas do capitalismo são diferentes dos que impuseram o recurso ao fascismo há quase um século. Não existe, como com a força de então, a emulação da comunidade socialista e o perigo da expansão do socialismo. O capitalismo, o crime sistémico, quer funcionar à reta solta, o Estado separado da economia. Certo que o Estado amigo não falhará em momentos de crise. Por isso inventaram o capitalismo sem risco e sem falências. Os interesses dominantes são outros interesses do grande capital financeiro, que não tem pátria e não conhece fronteiras. Defende o mercantilismo, quando lhe dá jeito, veja-se o Trump, e o neoliberalismo. O fascismo ganhou novas formas que recorrem a métodos diferentes, mais sofisticados, mais escondidos, mas nem por isso menos eficientes para conseguir os mesmos objetivos. Hoje são os mais fascistas que utilizam o argumento do antissemitismo para justificar a caça às bruxas dos que à esquerda defendem o direito do povo palestiniano à autodeterminação e à independência. Regresso a Wolfgang Streeck. O filósofo alemão não é um anticapitalista. Não defende que a democracia plena só se concretizará no quadro do socialismo. Ele acredita no capitalismo democrático. O capitalismo democrático, o Estado Social, são palavras dele. E defende que a alternativa a um capitalismo sem democracia seria uma democracia sem capitalismo. Sem este capitalismo neoliberal. Os que invocam que o capitalismo democrático não cumpriu a sua promessa, responde que a culpa não deve ser atribuída à democracia, mas sim ao capitalismo. Ou o capitalismo bombado pelo neoliberalismo. Explicarei isso. Porque ele entende que o funcionamento normal do capitalismo neoliberal exige a não democracia. Exige que as políticas não mudem as resultados das eleições, como consagrou o Tratado Orçamental. Fiel às suas concepções ideológicas, o sociólogo alemão defende que a coesão social é indispensável para que possa falar de sociedade democrática. E defende que a coesão social só pode resultar da correção dos mercados pelas políticas públicas. Defende também que a ruptura da coesão social tem provocado a ascensão da extrema-direita. O neoliberalismo está a semear o fascismo, como sempre aconteceu. E diz que a extrema-direita só pode ser travada se o centro-esquerda se abrir a alternativas efetivas ao neoliberalismo e ao capitalismo financeiro globalizado. Creio que estará a pensar em uma qualquer forma de regresso a Keynes, acreditando talvez que o santo milagreiro ressuscitado poderia de novo salvar o capitalismo. O problema é que, alerta ele próprio, tais alternativas não existem no quadro dos tratados da União Europeia em vigor. Honestamente, reconhece que a sua proposta parece hoje completamente irrealista, porque ela implicaria reverter as instituições institucionais causadas por décadas de neoliberalismo, o que exigiria anos de mobilização política. Portanto, o regresso ao caisarismo seria muito bonito, poderia acontecer de novo um milagre, mas isso não é possível porque os tratados da União Europeia tornaram legal o caisarismo, como disse há anos, desde que logo foi promulgado o tratado orçamental. Eu tenho dúvidas, comigo muito bom exemplo, de que as políticas keynesianas viessem a resolver atualmente os problemas que de alguma forma resolveu o imediato da pós-guerra. De todo modo, a situação, digamos, esta proposta reformista está completamente bloqueada, porque os tratados da União Europeia não a permitem. E nesta Europa bloqueada, se diz que a saída mais provável será a consolidação do fascismo de mercado, de que falava já em 1980 Paulo Samuelson, o modelo ARN de ditadura de uma economia de mercado imune a qualquer cooperação democrática. É a expressão de Wolfgang Streeck. Acrescenta ele que estas considerações na Europa neoliberal, os povos organizados democraticamente, quer dizer, países ditos democráticos, têm sido obrigados a aceitar como comportamento responsável aquele que significa deixar de dispor da sua soberania nacional e limitar-se durante gerações
a assegurar a sua solvabilidade perante os credores. Vou citar o Sr. Rodão. Não são palavras desse comuna encarniçado. O que é particularmente preocupante é o que Strito diz a seguir. Perante este estado de coisas, isto é, se a democracia impõe este tipo de comportamento responsável, que se limita a manter a solvabilidade perante os credores, então, dizer, poderá figurar-se mais responsável confrontar-se de forma irresponsável. O irracional poderá ser a única coisa racional. Vejam, a que ponto chega o desespero deste intelectual frio, temperado, racional, altamente preparado e um homem de esquerda. Mesmo ele está a deixar-se cair na ideia de que se calhar o irracional é preferível ao racional. A segunda razão é boa. Os mundos já não foi à solta. Não podemos deixar-nos cair no irracionalismo. Porque o irracionalismo é o reino de todos os fascismos, de todos os nazismos, de todas as semelhanças, de todas as negações da civilização. Mas é preciso, portanto, estarmos atentos. Mesmo o homem como este deixou de penetrar o risco. Embora nos diga que ainda poderá demorar muito tempo até que esta ideia consiga impor-se. Mas, por visto, ela está a caminho porque ele já deu conta que ela anda por aí. Após o desmantelamento da União Soviética e da Comunidade Socialista Europeia, dissolvendo o Pacto de Varsóvia, a Europa, agora sem razões para intermédio do comunismo, poderia ter aproveitado a ocasião que desperdiçou logo após a derrota do nazifascismo. Muita gente falou destas questões e muita gente continua hoje a defender a necessidade urgente do entendimento entre a Europa e a Rússia. A Europa devia ter percebido aquilo que, já em 2007, Eduardo Lourenço pôs em evidência. A Rússia faz parte da Europa desde que nasceu, ou em todo o caso, desde que se converteu à fé ortodoxa. É lamentável que a Europa pense que está completa sem a Rússia. Em outro texto, escreveu o Vasco. É lamentável que a Europa não perceba que o nosso mal não é a Rússia, é a América. Nos nossos dias, Wolfgang Strick, volto a ele, porque vale a pena ler e vale a pena conversar com ele, é um dos autores de elevados créditos académicos que insistem na necessidade de se encontrar rapidamente uma solução para a segurança relativa na Europa que inclua a Rússia, advertindo que se não se concretizar esta solução, cito, não haverá nenhum lugar para a soberania ou a autonomia europeia para uma Europa independente como uma terceira força global. Mas a Europa de Vichy preferiu continuar na posição de vassalo fiel dos Estados Unidos, sendo cúmplice do imperialismo americano em várias ocasiões, que constitui uma vergonha para quem se diz aristocraticamente o berço da democracia, a pátria dos direitos humanos, o grande defensor da paz, como se não fosse também esta Europa o berço do colonialismo, do tráfico de escravos, o continente da Santa Inquisição, o terreno onde medrou o nazifascismo, o berço de duas monstruosas guerras mundiais. A Europa assistiu a partir de 1944 e 94 ao avanço da NATO para a leste, rompendo o compromisso assumido perante o mundo inteiro em 1989 de que a NATO não avançaria para a leste nem uma polegada. Só em 2008, na Cimeira de Bucareste, Merkel e Sarkozy votaram contra o anúncio imposto pelos Estados Unidos de que a Ucrânia e a Geórgia seriam em breve membros da NATO. Merkel justificou o seu voto argumentando que isso era uma declaração de guerra à Rússia. Muitos autores dizem que a guerra contra a Rússia, a guerra na Ucrânia começou nesta altura, ou começou já em 1994. E são autores americanos muito conceituados, como John Mearsheimer, professor em Chicago, talvez a maior autoridade em geopolítica ou em relações internacionais, ou como queiramos chamar. Segundo os melhores especialistas, foi então o começo da guerra na Ucrânia. Uma guerra contra a Rússia, que é também, desde o início, uma guerra contra a Europa.
uma guerra por procuração, planeada como uma guerra prolongada, até ao último ucraniano. A Europa foi depois, em 1999, cúmplice dos Estados Unidos NATO na guerra contra a Jugoslávia, que marca o regresso da guerra à Europa pela primeira vez depois de 1945. Sob o falso pretexto de limpeza étnica praticada pelo governo de Milosevic, nunca provado, nunca julgaram Milosevic, nunca o acusaram de nada, ainda bem que ele morreu, porque senão teria ficado careca à mostra. A Sérvia foi bombardeada durante 78 dias, completamente à margem do direito internacional. A Europa foi cúmplice dos Estados Unidos NATO na guerra contra o Iraque, sob o falsíssimo pretexto de que Saddam Hussein tinha armas de destruição maciça, como agora se invoca o pretexto de que o Irão está a preparar uma bomba nuclear. Uma guerra que provocou centenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e a destruição do país. As sanções aplicadas ao Iraque provocaram a morte por falta de alimentos, vacinas e remédios a 500 mil de crianças iraquianas e pelo menos outros tantos adultos civis. Colocada perante esse crime horrendo, a senhora Madeleine Albright, então secretária de Estado dos Estados Unidos, e ela própria, filha de uma família judaica que fugiu à barbárie nazi, declarou que o preço valeu a pena. A Europa concordou. A civilização nasceu no Iraque, nos vales do Tigre e do Eufrates. Os americanos fazem parte da sala, o que falava agora. Não são gente do jardim europeu. Então, devem ser tratados como selvagens. A Europa foi cúmplice dos Estados Unidos NATO nas guerras contra a Líbia e contra a Síria, matando mais de uma centena de milhares de selvagens, condenando milhões de refugiados e deslocados, destruindo estes países. O senhorio da União Europeia perante os Estados Unidos NATO tem-se revelado particularmente perigoso no que toca à guerra da Ucrânia. O professor Jean Mearsheimer é muito claro neste respeito. Vou citar: a decisão de trazer a Ucrânia e a Geórgia para a NATO teve o propósito de conduzir a um conflito com a Rússia. A administração George W. Bush foi o principal arquiteto desta escolha fatídica, mas os governos de Obama, Trump e Biden continuaram a apostar nesta política. Washington desempenhou um papel central ao conduzir a Ucrânia no caminho da destruição. Os seus aliados seguiram respeitosamente a liderança de Washington. Os Estados Unidos e os seus aliados são os principais responsáveis por este desastre. A história julgará severamente os Estados Unidos e os seus aliados pela sua notoriamente louca política na Ucrânia. Fim de citação. Este homem é um conservador, é um professor americano, na Universidade de Chicago, não é propriamente uma universidade progressista. Mas é um homem sério e diz o que pensa. Igualmente, inicialmente, o Conselho Europeu anunciou que a atitude a tomar perante a Rússia era diálogo. Passado pouco tempo, os dirigentes europeus, às ordens dos Estados Unidos, começaram a defender sanções. Acabaram viciados na aplicação de sanções à Rússia, pagando por elas um preço muito elevado. Em setembro de 2022, The Wall Street Journal não escondeu que com as sanções à Rússia e a destruição dos gasodutos, o grande vencedor é a economia americana. A Europa viu agravada a sua dependência energética, não sendo descobrir, conclui o jornal americano, uma nova era de desindustrialização na Europa. Em junho de 2024, outro ilustre professor americano, Jeffrey Sachs, sublinha que a guerra prejudicou gravemente a economia europeia, que pagou um preço muito elevado. Mas a guerra na Ucrânia é um bom negócio para os Estados Unidos. Quem o disse foi o anterior secretário-geral da NATO, dirigindo-se a congressistas americanos. Como quem assina um padre não só cura, porque eles sabem muito bem do que estão a tratar. Cito alguns deles, ilustres senadores americanos. Pelo menos o 3% do nosso orçamento de defesa, e sem morrer ou ser ferido um só americano, quem não são os ucranianos, claro, estamos a desgastar o poderio militar da Rússia. A maior parte do dinheiro que gastamos com a guerra é, na verdade, gasto nos Estados Unidos. Estamos a empregar pessoas aqui
e a melhorar as nossas forças armadas para o que pode estar para vir. Em suma, disse o importante senador Mitterrand, as razões mais básicas para continuar a ajuda à Ucrânia são os interesses americanos, frios, duros e práticos. A Europa está a defender os valores europeus, está a defender a paz. Diz que a Rússia agrediu a Ucrânia e que a Rússia não pode ganhar. Israel agrediu toda a gente, mas Israel tem direito de se defender. Esta Europa não existe. É uma outra coisa. Em julho de 22, a Cimeira da NATO em Madrid, na Cimeira da NATO, também foi a vez da Europa de vestir, aceitar o que Biden chamou a otanização da Europa. Isto é, a colonização da Europa pelos Estados Unidos NATO. Declarada em morte cerebral durante o governo Trump, a NATO recuperou o seu papel como instrumento de domínio dos Estados Unidos sobre a Europa. Foi o golpe de misericórdia na autonomia da Europa. A Europa otonizada, a Europa colónia dos Estados Unidos, deixou de contar. Está fora da história. Ninguém a leva a sério. Deste ponto de vista, a situação da Europa agravou-se quando Merkel e Hollande vieram reconhecer, perante o espanto de todo o mundo, que tinham assinado os acordos de Minsk de má fé apenas para enganar a Rússia e ganhar tempo, de armar a Ucrânia para que esta vencesse a Rússia na guerra por procuração que os Estados Unidos NATO tinham preparado há tempo contra a Rússia e contra a Europa. Ora, os acordos de Minsk foram aprovados por unanimidade pelo Conselho de Segurança e o mundo acreditou que eles seriam a solução para as exigências de segurança por parte da Rússia e para os problemas das populações dos Estados no Donbass. A história da diplomacia deve ter registrado este episódio de história de miséria moral e decadência política como um dos pontos mais negros de que há memória. Quem mente uma vez, mente sempre. Quem vai continuar a confiar nesta Europa mentirosa e aldrabona? O crédito da Europa na cena internacional foi destruído por muitos anos. Depois disto, e depois da sabotagem por parte dos Estados Unidos na União Europeia, dos dois acordos de paz conseguidos entre a Rússia e a Ucrânia, por mediação de Israel e da Turquia, cerca do mês depois do início da guerra, não é de admirar, quando chegar o momento de fazer a paz na Ucrânia, a Rússia reforça as suas exigências e lute por garantias mais fortes. O comportamento dos principais dirigentes europeus, apoiando a política de genocídio de Israel em Gaza, a invasão do Líbano e da Síria por parte de Israel e agora o ataque de Israel, que tem cerca de 100 ogivas nucleares clandestinas, ao Irão, falsamente acusado, como foi o Iraque, de estar a preparar uma bomba nuclear, só agravam a degradação da Europa como parceiro internacional. A colonização da Europa desvestida pelos Estados Unidos fica completa com a destruição à bomba pelos Estados Unidos dos gasodutos Nord Stream em agosto de setembro de 2024. Logo em 1982, Reagan aplicou sanções às empresas que participavam na construção do primeiro gasoduto destinado a transportar gás da União Soviética para a República Federal Alemã. Em 2014, a Alemanha assinou um acordo com a Rússia com vista à construção do Nord Stream 2. Os Estados Unidos aplicaram sanções a todas as entidades que participassem neste episódio. A senhora Merkel disse então que os Estados Unidos sancionaram a Alemanha enquanto aliado por ter uma opinião política diferente. Queixou-se de ser tratada como o Irão. Sempre a teoria de quem não integra o jardim europeu e faz parte da selva pode ser tratado como um selvagem. E, como sabemos, a doutrina oficial diz que o melhor apache é o apache bom. Mas a senhora Merkel queixou-se. Parece que isso faz só o Irão. Não se faz a um país como o nosso. Se fosse só o Irão era bem feito. Mas para a Alemanha não. A senhora Merkel esqueceu que as colónias não podem ter opiniões políticas diferentes da metrópole e que os interesses da metrópole se sobrepõem aos interesses das colónias. Esqueceu-se de que, antes de serem aliadas dos Estados Unidos, a Alemanha e a Europa são colónias dos Estados Unidos. Em dezembro de 1919, a administração Trump impôs novas sanções para impedir a conclusão do Nord Stream 2, mas a senhora Merkel insistiu no seu propósito de pôr de pé uma parceria, estou a citá-la, fiável entre a União Europeia e a Rússia. Para a América é intolerável. Em 26 de janeiro de 22, durante uma conferência de imprensa,
a secretária de Estado adjunta Vitória Nuland, a mesma que comandou a revolta do Maidan e que colocou os nazifascistas no governo, deixou cair esta bomba. O Nord Stream não avançará se a Rússia invadir a Ucrânia. Sabendo que a guerra contra a Rússia estava em marcha, o chanceler Olaf Scholz foi a Washington em fevereiro de 2022 para tentar fazer compreender o Big Brother de que o interesse da Alemanha e da Europa era a manutenção do fornecimento da Rússia através dos gasodutos Nord Stream. Numa conferência de imprensa perante as TVs do mundo, Biden humilhou o seu hóspede, anunciando o fim próximo dos gasodutos Nord Stream. Somos capazes de o fazer e vamos acabar com eles. Scholz comeu e calou. E, no entanto, como diz o professor americano da Universidade de Washington, Michael Banner, os anais da história não registram nenhum caso comparável de um Estado soberano, neste caso a Alemanha, que impõe a si próprio danos tão graves. Um autor alemão, Hans-Jürgen Kieser, escreveu que a atitude de Scholz é a prova de que a Alemanha é uma colónia dos Estados Unidos. A Alemanha e a Europa. Mas não é. A Europa botanizada, também colónia dos Estados Unidos, fez o mesmo. Nenhum dos seus dirigentes condenou este ato de terrorismo de Estado contra infraestruturas fundamentais para a economia europeia. E até hoje, nenhum deles ousou sequer apontar os Estados Unidos como autor desse crime. Um ato de guerra dos Estados Unidos contra a Alemanha e contra a União Europeia. Michel Chossudovsky. Um ato de guerra à margem do direito internacional, cujo objetivo foi manter a Alemanha e a Europa Ocidental sob o domínio americano. Seymour Hersh, Prémio Nobel, Prémio Pulitzer do jornalismo. E o coronel Scott Ritter, um alto quadro dos serviços de inteligência das Forças Armadas dos Estados Unidos, escreve: é uma vergonha para a Europa por não ter a coragem de nomear publicamente o agressor. A Europa não consegue ver o seu problema, não é a Rússia, é a América, que a si própria se atribui o estatuto de única nação indispensável. A América é uma das principais nações terroristas. Pratica o terrorismo, mas tratando-se de crime ocidental. A Europa cala-se. Comportando-se como assassinos da memória, a Europa de Vichy faz tudo para esquecer o nazifascismo, que nasceu na Europa e que, 80 anos depois, parece querer renascer das cinzas de um fogo mal apagado, travestido de populismo, fascismo escondido com o populismo de fora. Nesta arte de reescrever e falsificar a história, tem-se especializado o Parlamento Europeu, persistindo na tarefa de branquear e reabilitar o nazifascismo e os seus responsáveis. É o que tem feito militantemente o governo de Kiev, que a União Europeia diz lutar pelos valores europeus, procurando silenciar e negar o significado histórico para a história e para o mundo da Revolução de Outubro e o papel decisivo da União Soviética na derrota do nazifascismo e na libertação dos povos da Europa da barbárie ariana. Embalado pelo rio patriótico, o Parlamento Europeu foi mesmo ao ponto de aprovar, em novembro de 2022, uma resolução em que pede à União Europeia e aos Estados-membros que aprovem legislação que permita declarar a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. Atitudes como esta levam-me a levar a sério este juízo de Jean-Claude Juncker, quando era Presidente da Comissão Europeia. O Parlamento Europeu é completamente ridículo. Este Parlamento não é sério. É isto mesmo. Este Parlamento não é sério, é completamente ridículo. Mente e sabe que mente. O antigo comunismo primário nos tempos da Guerra Fria continua a alimentar o discurso e a prática da União Europeia e dos seus principais dirigentes. A Europa deixou de comemorar o Dia da Vitória, 9 de maio, e comemora agora o Dia da Europa. Uma Europa onde não cabe a Rússia, cujos habitantes são descendentes dos muitos milhões que morreram para libertar a Europa do nazifascismo. Mas cabe a Europa dos colaboracionistas, a Europa dos fascistas de hoje, a Europa de Vichy. Nos países bálticos, há vários anos que se realizam livremente desfiles de antigos combatentes das SS e de outros grupos que colaboraram com a invasão nazi. Na Ucrânia Democrática e em outros países da Europa Democrática estão a destruir-se os monumentos que recordam a dívida de todos nós para com os milhões de mortos da Rússia e de outras repúblicas soviéticas,
ao mesmo tempo que se nega e ou se reabilita o nazifascismo e os seus heróis. Em 2023, Macron propôs convidar a Rússia para a cerimónia oficial comemorativa do desembarque dos aliados na Normandia, mas convidou a Alemanha, que era, em 1944, a potência invasora e ocupante, e convidou a Ucrânia, sabendo-se que em julho de 1944 os únicos ucranianos a combater na costa da Normandia estavam do outro lado da barricada, eram nazifascistas integrados como voluntários das Waffen-SS, da Alemanha nazi, agora no exército local, onde morreram milhares de jovens para combater o ideal que eles defendem connosco. Em 2024, o gesto provocatório repetiu-se, mas a Alemanha resolveu comemorar o 75º aniversário da libertação dos campos de concentração da Alemanha nazi, mas não aceitou a presença da Rússia, sabendo que eram russos a maioria dos soldados do Exército Vermelho que libertaram os campos de Auschwitz, Birkenau, Mauthausen-Gusen, Sachsenhausen, Stutthof, Ravensbrück. Podem negar a história, mas a história não muda. Foi o Exército Vermelho que libertou as pessoas que lá estavam encarceradas à espera da morte. É um esforço inglório de querer comparar o comunismo e o fascismo. Limitar-me a recordar as palavras de Thomas Mann, pôr no mesmo plano o comunismo russo e o nazifascismo, dado que ambos seriam totalitários, é, no melhor dos casos, superficialidade. No pior, fascismo. Eu não creio que seja superficialidade. Relativamente ao significado global da Revolução de Outubro, recordarei esta síntese do respeitável historiador inglês G. Cole, sacado membro do Partido Trabalhista. A Revolução de Outubro reprimiu a livre expressão e a liberdade política. A Revolução Francesa tinha feito isso. A Revolução de Outubro, mas constituiu uma enorme força de libertação. Ela libertou simultaneamente um maior número de russos da brutal repressão económica e social do antigo regime e criou uma classe de trabalhadores não apenas mais capacitada e qualificada para o uso das máquinas, mas também com oportunidades culturais e intelectuais muito maiores. O facto deste resultado ser manchado pelo abuso do poder político não lhes tira valor. Há outras tiranias e opressões para além da tirania política e há liberdades diferentes das liberdades democráticas ou liberais, justamente valorizadas nos países ocidentais. Não é fácil conseguir o equilíbrio entre o bem e o mal, mas em todo o caso, não tenho dúvida nenhuma de que o balanço a longo prazo é favorável à Revolução de Outubro. A guerra na Ucrânia está a ser aproveitada para alimentar uma nova guerra fria e uma nova corrida de armamentos. Em textos meus anteriores já deixei esta nota. No quadro da sua estratégia de separar a Europa da Rússia, os Estados Unidos vêm alimentando uma nova Europa, figuralmente anti-russa e caninamente pro-americana, liderada pela Polónia. Recentemente, no livro de janeiro de 2024, o filósofo francês Emmanuel Todd chega à mesma conclusão. Cito: o eixo Berlim-Paris foi suplantado por um eixo Londres-Varsóvia-Kiev, pilotado por Washington, reforçado pelos países escandinavos e bálticos, que se tornaram satélites diretos da Casa Branca e do Pentágono. O que é certo é que esta guerra dos Estados Unidos contra a Rússia como interposta à Ucrânia foi aproveitada pelo governo polaco para se armar a um ritmo alarmante, sempre a colocar-se na primeira linha dos inimigos da Rússia, criticando a Alemanha pela sua cobardia em enfrentar o diabólico Putin e ameaçando mesmo com um pedido de indemnização pelos danos causados à Polónia pela Alemanha nazi. Alguns autores vão dando a entender que a Polónia já estará a fazer contas, opinião que poderá caber-lhe no caso do eventual desmembramento da Ucrânia. Por outro lado, a pretexto da guerra na Ucrânia, o chanceler Scholz anunciou um enorme aumento do seu orçamento de defesa e alterou a lei fundamental para poder criar um fundo especial de 100 mil milhões de euros destinado a equipar melhor as suas forças armadas. O próprio Scholz diz que esta é a mudança mais radical na política de segurança alemã desde a criação da Bundeswehr em 1955 e que esta mudança reflete um novo estado de espírito na sociedade alemã. E anuncia um objetivo: fortalecer
as forças armadas alemãs para impor a Alemanha como principal fornecedor de segurança na Europa, consolidando a nossa presença militar no flanco oriental da NATO, transformando a Alemanha no garantidor da segurança europeia que os nossos aliados esperam que ela seja. E eu pergunto, com que autoridade pretende a Alemanha impor-se como o principal fornecedor de segurança na Europa? Quem mandatou a Alemanha para ser o garantidor da segurança europeia? Não é uma boa notícia nem para o povo alemão, nem para os demais povos da Europa, esta redescoberta da vocação militarista da grande Alemanha, um país em que o partido neonazi é o segundo partido mais votado. Com o apoio do SPD, seu parceiro de governo, o novo chanceler de direita foi já ainda mais além na concretização dos projetos militaristas da Alemanha. Na conjuntura atual, a França, talvez sobrevalorizando o seu estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança e de potência nuclear, caso único na Europa continental, tem vindo também a reforçar as suas despesas militares. O programa militar para 2024-2030 prevê um aumento de 33% dessas despesas durante o período da referência, um montante que quase duplica o registrado em 2017. Os seus mais altos dirigentes proclamam que a França quer ser a maior potência militar europeia. Todos querem ser os maiores. E Macron não hesitou em defender que a Europa deve enviar tropas para combater a Rússia na Ucrânia. Macron é uma figura do preta. Na recente reunião do G7 do Canadá, Trump disse que o Emmanuel, esta ternura familiar é muito comovente, engana-se sempre. Tratam-se uns aos outros como aquilo que são. Mas é preocupante ver de novo as grandes potências europeias apostar na corrida aos armamentos, porque estas corridas são normalmente corridas para o aviso. Recordarei o que todos sabemos. Os conflitos interimperialistas provocaram as duas guerras mundiais que na primeira metade do século XX espalharam o terror por todo o mundo, constituindo um dos momentos mais negros da história da humanidade. No menos assustador, estou quase a chegar ao fim. Eu quase estava com uma Segunda Guerra Mundial, espero que mate menos gente. Não menos assustador é o discurso que insiste em diabolizar Putin, fazendo dele o mal da fita, acusando-o de ser o único responsável desta guerra e responsabilizando-o por todos os males do mundo. Vou ao ponto de afirmar: vencemos Hitler, também venceremos Putin. De novo esquecem que quem venceu Hitler foi a Rússia Soviética. Por alguma estranha razão, escreve Wolfgang Strick, o inimigo tornou-se tão malvado que não há alternativa moral. É preciso derrotá-lo, custe o que custar. Será uma guerra justa, justificada por um objetivo moralmente superior. Claro que Strick está a ironizar com exceções desta tese. E eu concordo com o sociólogo alemão. Esta é uma perspectiva bastante aterradora. É um discurso esquizofrénico, separado da realidade, inventando um inimigo externo que ameaça invadir a Europa. Se a Rússia vence a Ucrânia, as tropas de Putin chegam a Paris e a Lisboa. Qualquer dia estão lá falado. Esquecem que, historicamente, foi sempre a Europa que invadiu a Rússia para combater a Revolução de Outubro. Já o tinha feito Napoleão. Foi sempre a Europa que invadiu a Rússia. A Operação Barbarossa foi a maior operação militar da história. 3,5 milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética. Com a Europa a chegar a nós com o tempo. Convencida que os nazifascistas iriam destruir a pátria socialista soviética. A Finlândia, cujas tropas estiveram ao lado da Alemanha nazi no cerco criminoso a Leningrado, entrou agora para a NATO para se defender do perigo de uma invasão russa. Sendo certo que durante décadas, depois de 1945, a Finlândia viveu a paz com a Rússia, que não castigou a Finlândia aliada à Alemanha nazi e depois com a Rússia. E, no entanto, depois da guerra, teria sido muito fácil a União Soviética
ocupar a Finlândia, que se tinha tornado independente, porque o governo de Lenin declarou que quem faz parte do Império que quiser sair, pode sair. O grande ducado da Finlândia disse que queria sair, saiu e tornou-se independente. Depois da guerra, se a Rússia dissesse isto agora é nosso, ninguém diria a palavra, ninguém não, mas não fez. E viveram em paz. Agora descobriram o perigo de ocupar a Finlândia e ajudar para a NATO. Claro que à frente da Finlândia está partido da estabilidade. Por outro lado, todos os juristas concordam em que tanto os Estados Unidos como a Rússia sabem muito bem que esta não tem força económica e militar que lhe permita alimentar qualquer projeto de guerra contra estes inimigos. E todos concordam em que nada no comportamento da Rússia indicia qualquer propósito de invadir a Europa. Direi por isso, convidado Solomano Marques, um artigo do ano passado no Diário de Notícias. É um ato criminoso o de lançar a mentira incendiária de que a Rússia quer atacar a NATO, quer atacar a Europa. E invoco mais uma vez o filósofo Immanuel Todd para sublinhar com ele que a Rússia não constitui nenhuma ameaça para a Europa Ocidental. E para perguntar com ele qual a razão que pode ter levado a Europa, na ausência de uma ameaça militar, a envolver-se numa guerra tão contrária aos seus interesses e cujo objetivo oficial é moralmente. A política é sempre, na difusão do medo, é sempre uma política que faz história, em regra ligada aos meios interessados na corrida aos armamentos. Muitos dirigentes europeus vêm insistir na tese segundo a qual o Império do Bem, os Estados Unidos, NATO, e o Império do Mal, China, Rússia e Irã, vivem numa situação de confronto permanente, em que a paz é possível de forma temporária e intermitente, apenas enquanto o Império Virtuoso, organizado na NATO sob a liderança dos Estados Unidos, tiver superioridade militar. Cito de novo Strick. O diagnóstico parece-me perfeitamente correto. Esta visão catastrofista e maniqueísta da história e do mundo dá a guerra como inevitável, negando a possibilidade de coexistência pacífica. A partir deste pressuposto, constrói-se uma política externa baseada em valores, segundo o qual os titulares do Império Virtuoso têm o direito, talvez mesmo o dever, de recorrer à guerra, que será uma guerra justa, porque as guerras contra o mal não podem ser injustas, e como nos filmes de cowboys, só podem acabar com a vitória do bem sobre o mal. Ou defenderem uma espécie de direito à guerra para salvar a humanidade, em nome dos valores, dos interesses associados ao chamado imperialismo da virtude, eu diria, ao complexo militar e industrial, estes guerreiros parecem apostados em destruir a humanidade e insistem em que é necessário produzir e comprar mais armas para defender e proteger a vida das pessoas. Insistem em que o dinheiro gasto em armas é bem gasto, porque compra a paz. E insistem que quem quer a paz tem de preparar a guerra. Vem o slogan belicista que a história desmente. Como pode a Europa esquecer a sua própria história de geradora de guerras em nome destas políticas? Os donos do Império têm imposto duras penitências aos povos da Europa em nome do sagrado dogma do equilíbrio orçamental, as famosas contas certas, mas agora sacrificam ao Deus da guerra os dogmas do Deus mercado, declarando que as despesas militares não contam para o déficit. Para o déficit continuam a contar as despesas com a educação, com a saúde, com a habitação, com os transportes. Nestas é preciso cortar, já avisou o secretário-geral da NATO. Por isso, há que diminuir as despesas com a vida, para que possam contar, para que possam aumentar as despesas com o humano. Mata-se o Estado Social, alimentam-se os populismos, fascismo é coisa do passado, como sabemos, mata-se a democracia. Estas políticas militaristas são políticas contra os trabalhadores e contra os povos todo mundo. São uma forma extrema de política de classe. O militarismo e a corrida aos armamentos são expressões do fascismo. Ao estimularem a guerra, constitui um grave atentado contra o direito à paz, que é o direito à humanidade, o primeiro direito de todos os seres humanos. Hoje, mais do que nunca, lutar pela paz
é lutar contra as ameaças do fascismo, é lutar pela democracia, é lutar pela sobrevivência da humanidade. Que a humanidade sobreviva depois deste tempo todo, que é o meu desejo.